está começando mais um Cenários. O agronegócio nordestino deixou de ser coadjuvante para ocupar nichos altamente competitivos, especialmente na fruticultura, exportação e produção irrigada. Mas essa evolução levanta um questionamento central. Estamos diante de um novo motor de desenvolvimento regional ou de um modelo eficiente, porém difícil de escalar? Para aprofundar essa análise, recebemos hoje aqui no Cenários o Gustavo Saavedra, que é chefe-geral da Embrapa Agroindústria Tropical, uma das instituições mais relevantes na transformação do agro brasileiro. Tudo bom, doutor Gustavo? Seja bem-vindo aos Cenários. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui para falar do agro brasileiro e nordestino. Muito bem. Doutor Gustavo, para a gente começar aqui os cenários, como que o senhor avalia o momento atual do agro nordestino e qual a relevância dele dentro do cenário nacional? Bem, acho que nós estamos vivendo um bom momento. O agro nordestino vem se diversificando em mais diferentes formas. Então, nós temos desde grandes culturas, grandes commodities entrando, principalmente na região do Mato Piba, que também pega um Piauí e Maranhão e Bahia, o que vem impulsionando uma revolução nessas regiões. Nas outras regiões, eu acho que vem se buscando fruticultura, projetos irrigados, que vem também trabalhando e gerando toda nova segmentação de negócio. E vamos também falar da agricultura familiar, que também vem se diversificando, vem se profissionalizando ao longo do semiárido e nas zonas e também nas áreas úmidas da região, e que vem chegando com força nas cidades. Então, assim, do familiar ao grande agro, o Nordeste vem experimentando uma transformação nos últimos anos muito interessante, o que vem impactando em números de crescimento bem acima da média do próprio PIB de cada estado. E quais foram os fatores que permitiram essa transformação, especialmente em regiões semiáridas, né, que historicamente eram vistas como pouco produtivas, como é o caso aqui do Nordeste brasileiro? Tá, água, para mim, eu acho que o principal fator, assim, é ter essa disponibilidade. Principal para mim é ter a disponibilidade de água, mas a água bem utilizada. Então, uma água em que nós levamos para uma irrigação de precisão que faz com que se use pouca quantidade de água depois para a cultura. A gente não pode perder nenhuma gota, tá certo? Então, isso é fundamental. É óbvio que novas variedades genéticas sendo trazidas, novas culturas adaptadas também para uma realidade semiárida, isso tem feito toda a revolução. Então, assim, é possível, acho que a próxima fronteira agrícola é o semiárido. E hoje o Nordeste opera com um modelo totalmente diferente do que é feito no restante do Brasil, né? Então, eu gostaria que você explicasse para a gente, doutor Gustavo, o que é que define essa diferença na prática, né? O que é que o Nordeste está fazendo de diferente do Brasil, né? E quais estudos colaboraram para o desenvolvimento desse modelo aqui na região? Ah, aí, Kelly, assim, a gente tem que pensar, na realidade, assim, o Nordeste são muitos Nordestes, né? Então, essa pergunta é um pouco mais complexa quando a gente olha, assim, vamos lá, o Nordeste não é todo semiárido. Então, no que a gente está falando de Cerrado, o modelo do Cerrado nordestino não é tão distinto quanto do modelo, obviamente com algumas adaptações, mas é muito similar ao modelo do Cerrado do Centro-Oeste. E essas adaptações acabou que, quando se entra no Nordeste, você há poucas variações. Então, assim, mas é a própria expansão da fronteira agrícola. Quando nós estamos falando na zona da mata, a própria zona da mata, que é uma região onde chove mais, vem se modificando bastante. A gente está sendo só de uma agricultura canavieira, você
para outras possibilidades. Então, assim, porque a agricultura canavieira precisa de grandes áreas. Então, com a reestruturação do uso da terra, você tem essa agricultura familiar cada vez mais presente. Quando chegamos no semiárido, aí sim, estamos falando também, o semiárido também não é algo ele é mais homogêneo, mas ele não é 100% homogêneo. Então, você tem áreas em que, na hora que você tem a presença de água, através de algum projeto de irrigação, que nós temos bastante hoje na região, sim, mesmo até a agricultura familiar hoje vem recebendo água a partir de várias áreas da transposição que vem produzindo uma mudança na produção de hortifruti granjeiros. Então, assim, eu acho que no final das contas, tem muita coisa acontecendo no Nordeste de forma com que essa mudança ela vai, e isso vem destacando. Nós não fizemos, eu te diria que talvez uma melhor inteligência no uso de água, até porque para nós, e segundo, trabalhar com variedades mais adaptadas, tá certo? Então, por exemplo, é surpreendente, por exemplo, no Ceará, em pleno sertão central, nós temos uma das principais usinas produtoras de leite, uma das principais empresas produtoras de leite da região e até do país. Mas teve todo um conjunto novo de prática, de variedades animais, suporte forrageiro, adoção de novas práticas, novos modelos, e isso está fazendo diferença. Então, tecnologia, junto com água. Muito bem. Doutor Gustavo, quais são hoje os principais polos produtivos do agronordestino e como que eles se desenvolveram? Eu te diria que os polos de irrigação, eu vou ser tendencioso, então eu acho que é, você pegar ali Juazeiro Petrolina ainda é um grande motor na produção de fruticultura, então Peraí, muito Juazeiro de onde? Juazeiro da Bahia. Da Bahia. Não, falando ali do lado de Petrolina, Juazeiro da Bahia e Petrolina, óbvio, todo o polo de fruticultura. Eu acho que existem outros projetos de fruticultura bastante interessantes na região. A Zona da Mata, obviamente, ainda é um grande polo, como um todo, de produção no agronegócio e vem se modificando. Então, é, outro dia, passando por vendo algumas empresas, antes se produzia açúcar e álcool. Então, hoje você já não produz só açúcar e álcool, você já tem cogeração de energia a partir do bagaço, você já tem biofertilizante, você já tem biogás. Então, as empresas vêm aproveitando também, aumentando sua sustentabilidade, não só ambiental, quanto também econômica e de geração de receitas, isso é fundamental. Eu também, o litoral sempre vai ser por uma questão mais chuvosa, mas você tem outros, por exemplo, a Ibiapaba, no Ceará, é algo, é uma região importantíssima na produção de hortifruti granjeiros, tanto para o Ceará quanto para o Piauí, que abastece muito, e até para o Maranhão. Então, é uma região que vem demandando muito novas técnicas, novas variedades, novos usos. Então, acho que essas zonas, essas áreas altas, vem puxando. O Nordeste vem falando de uma recuperação da recuperação da sua cafeicultura, também com limitações em relação a água, mas hoje eu acho que já existem novas variedades de café que podem e vão ser introduzidas na região. Então, acho que a gente vai ver nos próximos 10 anos o Nordeste mudando bastante no seu agro. Que bom, né? Uma boa notícia aí para quem investe no agro nordestino, não é isso? Com certeza. Bem, doutor Gustavo, quando a gente olha para as exportações, quais são as culturas que têm mais protagonismo aqui na região Nordeste e qual que é o peso da região nas cadeias globais? Tá.
Te diria que assim, frutas, nós somos muito fortes aí, diferentes frutas, banana, uva, manga, nós temos uma grande exportação, melão, incontestavelmente, hoje, então, nós conseguimos produzir melão, posicionar o nosso produto em diferentes partes do planeta e com perspectiva de chegar a mais, um melão hoje com uma baixa pegada, que acreditamos que seja com uma baixa pegada de carbono e hídrica, com certeza menor do que já foi no passado e com uma possibilidade de diminuir mais ainda. Ah, eu acho que existem outras possibilidades. Se fala alguma coisa de batata doce, de uma exportação de batata doce, ainda está para se fazer, mas eu acho que principalmente em termos de exportação, frutas. Inclusive, o Nordeste é um dos maiores produtores. Aliás, no Nordeste tem uns estados que produzem a maior quantidade de melão do Brasil, não é isso? Sim. Se eu não me O melão é produzido, o melão brasileiro é produzido essencialmente no Nordeste. Acho que Uhum. No Rio vamos Grande botar do Norte, aqui no Ceará também, né? e em Em Pernambuco. Então, Pernambuco. em termos de Desses três, exportação, qual é, se a gente fosse montar um top 3 desses, Ceará, Rio Grande do Norte e Ceará Pernambuco? e o Rio Grande do Norte disputariam ali quem seriam os primeiros, não tenho os números na cabeça exatamente, Pernambuco em terceiro. Pernambuco mais destinado ao mercado interno, Ceará e Rio Grande do Norte seguramente mercado exportador. Entendi. No caso, a tecnologia, né, falando um pouco sobre inovação e tecnologia, né, a tecnologia, ela tem sido primordial no avanço do agro nordestino, especialmente nas questões ligadas à irrigação de precisão e ao monitoramento climático. Então, doutor Gustavo, até que ponto essa tecnologia, de fato, resolve os gargalos presentes aqui no Nordeste? Ah, tá, é assim, veja. O Nordeste o Nordeste, por sua característica, principalmente na região semiárida, é uma das regiões mais desafiadoras. Então, como é que você combate os desafios ou os gargalos? Vamos dizer que o clima, vamos dizer, as condições de solo e clima nos impõem, trazendo variedades, por exemplo, trazendo novas técnicas de manejo das culturas que realmente têm essa sustentabilidade produtiva. Então, a Embrapa tem alguns experimentos que mostram que é possível produzir trigo no semiárido, então já em escala, mas assim, possível produzir trigo e a gente consegue fazer em menos tempo. Isso é ótimo para economia de água, economia de insumos, economia de mão de obra. Então, é esse o ponto. Então, a gente tem sempre o pacote tecnológico, ele vai ter que responder a algo. Então, qual é o primeiro algo? São as condições de climáticas que a gente tem na região, beleza? A outra é uma coisa que a gente está vendo no país como um todo. Está cada vez menos tendo mão de obra. Então, o agro vem sentindo muita falta de mão de obra. Então, a gente tem que mecanizar nosso agro. Não é para excluir, é para realmente permitir que as famílias que queiram se dedicar, elas continuem se dedicando ao agro, porque senão você alcança valores de produtividade que não compensam a família ou o jovem permanecer no campo. Então, a tecnologia também tem que responder isso. Então, tem que ser uma tecnologia que resolva as questões climáticas, que dê sustentabilidade, vamos dizer assim, ambiental, mas também traga essa sustentabilidade social que permita às futuras gerações ganharem dinheiro e permanecerem nas zonas rurais.
Entendi. Então, no caso, a tecnologia, ela funciona mais como uma ferramenta de apoio, não de substituição da mão de obra, né? Do ser A, humano. tec- a tecnologia ela funciona como um solucionador de problemas. Então, cada vez que não importa se é uma questão ambiental ou uma questão humana, então ambiental são ficariam as diferentes questões climáticas que aí a gente pode pensar. Ou uma questão humana das pessoas migrando, tendo mais acesso. Então, no que a gente tem populações mais educadas, elas têm, também aumenta a perspectiva salarial, concorda? Então, assim, à medida com que a gente vai passando o tempo, melhorando a qualidade do ensino, que todos nós gostaríamos que fosse muito mais rápido, mas vem acontecendo, você também tira essa pessoa do campo. Então, assim, a pessoa vai poder trabalhar. Uma pessoa hoje que vai trabalhar com TI. A pessoa não precisa sequer sair da sua cidade no interior do estado para fazer um trabalho com TI, porque também é tudo virtual. Também pós-pandemia a gente aprendeu isso. Agora, veja, mas se ela vai trabalhar com TI, ela não vai para o campo. Certo? Então, se nós temos menos pessoas disponíveis para trabalhar no campo, também novas ofertas, novas indústrias. O Nordeste vem, falando um pouco pelo Ceará também, o Ceará vem se industrializando muito forte. Então, você tem o setor industrial contratando muita gente para a região metropolitana, você precisa, e o setor industrial paga salários, às vezes paga salários melhores do que o setor primário, então como é que você faz? De novo, a pessoa migra para o emprego industrial e deixa o emprego no setor primário sem. Então, ou você traz uma tecnologia, isso aí é de tudo um pouco, manejo, controle de pragas e doenças, cultivares, resiliência ao bioma, você traz todo esse conjunto de tecnologias que aí você realmente dá essa capacidade produtiva para o homem e para a mulher que querem continuar trabalhando no setor primário. E aí, no que as pessoas ganham dinheiro, têm uma vida digna, elas ficam. Certo. E além da água, quais são hoje os principais obstáculos que travam o desenvolvimento do setor aqui na região Nordeste? O senhor falou, inclusive, que a região semiárida, né, aqui dentro do Nordeste, ela tem sido a mais desafiadora. E no caso, além da água, né, que outros fatores a gente pode citar aqui nesses cenários que meio que travam o desenvolvimento do agro aqui na região Nordeste? Hoje eu te diria que além da água, assim, como meus dois principais, água e mão de obra. Carência de mão de obra. É o que eu caminhando indo para as áreas de produção, todos falam a mesma coisa. A água é mais fácil, por incrível que pareça. A água hoje é mais fácil de resolver do que a mão de obra. Por quê? Porque a água, se tem um projeto de irrigação bem estruturado, se tem um poço, quem tem mais condições, faz um poço profundo e não achando petróleo, como foi até o caso recente aqui no Ceará, cavou e achou petróleo e não água, eles não, pô, mas eu queria achar água. Então, assim, a pessoa achando água, tendo uma boa estrutura, ok. Agora, gente está realmente pessoas para trabalhar, porque aí, assim, a pessoa também ganhando um salário digno. Que isso também aconteceu. Eu fui numa cooperativa, eles disse, de processamento de caju, eles disse, a gente não está conseguindo gente para abrir a castanha. Aí, quando eu perguntei quanto era que custava a diária, ele disse, tá, mas não é pouco. Ele, não é, mas assim, as pessoas não querem trabalhar. Dizendo, mas sim, mas aí aqui na região ninguém quer trabalhar e ganhar isso. Não, mas está todo mundo. Ó, a empresa tal que planta melão contratou 1.200 pessoas, pagando com carteira assinada, vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, pagando bem mais, quase um salário e meio. Aí eu dizendo, bem, então seu concorrente não é que a pessoa não quer trabalhar, é porque quem está pagando melhor. Então, assim, você também tem, não só, de novo, indústrias e o grande agro mais estruturado,
eles vêm pagando salários e isso hoje começa a faltar mão de obra. Todo agro, do pequeno ao grande, vem sentindo isso, vem reclamando. Então, qual vai ser a próxima tecnologia que nós precisamos muito? Mecanização. Entendi. Na prática, o agronordestino hoje demonstra um conhecimento mais intensivo em tecnologias e gestão, do que mesmo em território, né? Então, de que forma isso muda o perfil do produtor e do investidor, doutor Gustavo? Então, essa é uma boa pergunta. Na realidade, toda a tecnologia tem um custo, certo? Então, assim, a sua afirmação é, isso, o produtor, ele usa mais tecnologias, só que toda tecnologia tem um custo. Então, quem paga, vamos lá, quem paga esse custo, certo? E como esse custo depois se sustenta ao longo dos anos. Então, se a gente chegar ao modelo tradicional de que esse custo, no final das contas, é do Estado, e aí Estado, como, falando, não importa que ente federativo a gente esteja discutindo, ele não vai ser sustentável a muito longo prazo. E o pior de tudo não é que ele não vai atrair as novas gerações. Então, eu volto de novo a essa coisa geracional. Quando você tem um modelo de financiamento que ele dá autonomia ao produtor, mas isso significa que o produtor ele passa a ter que ir no banco, não importa qual banco, pegar o financiamento, e aí ele próprio assume o risco, não mais agora é um risco estatal, ele assume o risco e ele tem que botar um projeto para funcionar. É óbvio que aí você tem uma mudança, primeiro, tem produtores mais afeitos ao risco, produtores mais dispostos a crescer, produtores que entendem esse fluxo orçamentário e financeiro que ocorre dentro da propriedade. É, e isso já é uma grande mudança. Então, assim, você pode trabalhar essa mudança com, com, com os produtores atuais? Pode. Alguns vão fazer conversão, outros não. E esses que não fizerem, eles tendem a ser excluídos do sistema, tá certo? Então, a pessoa que também não entender o negócio, que ele é uma indústria, um comércio, mas assim, só que no campo, ele não entender esse fluxo de dinheiro, ele tende a sumir. Então, isso é todo um trabalho que tem que ser feito com os produtores. Não importa, talvez um pouco mais fácil com as novas gerações, mas também pode ser da geração que já está aqui. Então, mas eu acho que vai mudar. Eu acho que vão mudar para produtores mais profissionais. E aí não estou falando do tamanho, tá certo? Não, é óbvio que o grande, que esse risco já é inerente, eles já são profissionais, mas eu acho que a profissionalização, inclusive da agricultura familiar, vai ocorrer, tá certo? Certo. É, o Nordeste hoje, a gente está discutindo aqui, né, no caso do cenário, está discutindo aqui a questão do agro nordestino, falando sobre produção agrícola, né, a gente, como o senhor bem mencionou, o Nordeste hoje é um grande produtor de fruta, a gente tem também aí a chegada, acredito que em 2027, a conclusão e o início das operações da Transnordestina, né, aqui no Nordeste. Então, eu pergunto para o senhor, a região aqui, ela tem potencial para ganhar relevância no agro global ou ela vai continuar restrita a nichos específicos? Eu acho que com todas as mudanças que aconteceram ao longo do tempo, com a evolução da tecnologia, com a chegada da Transnordestina, produção de fruta, agricultura familiar, com tudo que o Nordeste vem vivendo hoje em relação ao agro, só acha que ele tem potencial para crescer e ganhar mais relevância no mercado global? Ou a gente vai continuar restrito aos nichos específicos, ao que a gente já produz?
Não, sim, eu acredito. Assim, vamos lá. Primeiro, ano a ano, existem mais bocas para serem alimentadas no planeta. Então, isso já é a primeira coisa que força que nós temos que produzir mais. Não depende só de nós, mas à medida com que as populações, não só o Brasil, mas outros países, também tiram as suas populações de um nível de pobreza. Então, as pessoas também que já estão aqui comem mais, tá certo? Então, e é isso que a gente espera, que todo mundo se alimente bem. Então, mas para as pessoas se alimentarem bem, você precisa ter alimentos. É uma condição básica. Então, assim, com mais pessoas tendo a necessidade, saindo do nível da pobreza, tendo condições de se alimentar bem, então nós precisamos, ano a ano, aumentar a produção de alimentos. Então, assim, o planeta como um todo. O Brasil, nesse ponto, é um grande player. Mas, vamos pegar, assim, região sul, sudeste, até mesmo centro-oeste, ela já tem menos oportunidades de crescimento que o Nordeste tem. Então, eu acho que nesse ponto, e talvez, e também pela nossa localização, eu acho que aí sim temos gargalos logísticos, que é a vinda de uma transnordestina, mas ela vai ligar, às vezes nem só o que vai ser produzido aqui, mas ela cria possibilidades logísticas, principalmente para os portos. Então, a partir da você trazer uma estratégia como a transnordestina, isso é fantástico para a região. Por quê? Porque você agora vai melhorando a capacidade logística. Como também aqui no Ceará, a gente recentemente viu, a gente começa a ver a falar na duplicação de rodovias, a 116 está começando, está ampliando sua duplicação, que melhora. Outras BRs, o governo do estado vem trabalhando com algumas CEs, para quê? Porque a gente tem escoamento do nosso agro. Então, assim, quando você tem essa malha de infraestrutura no estado ou na região crescendo, isso você permite, você diminui os custos, logo você entra no jogo de uma forma mais relevante. E a nossa posição estratégica do Brasil daqui para o mundo, então para a Europa, para a costa leste americana, é fantástica. Então, acho que assim, o Nordeste vai entrar bem nos próximos anos, e a gente vai ver uma grande revolução no nosso agro. Para a gente finalizar aqui os cenários, né? O agro nordestino ele é frequentemente associado à ideia de resiliência, mas olhando de forma mais estratégica, você acredita que a gente está diante de um modelo sustentável de longo prazo ou de um sistema eficiente, porém pressionado por limites estruturais? Eu acho que a gente volta a uma coisa que a gente discutiu lá atrás. Estamos falando de que agro. Então, um agro dependente de chuva, ele sempre vai ter que trazer muito a sua resiliência. E nós vivemos numa região que, mesmo que não é dependente de chuva, ele tem sempre o fator água. Então, a gente tem sempre que botar essa resiliência dali. Sempre vão ter questões estruturais, porque o mundo ele é dinâmico. Ele, na realidade, não, mesmo que a gente resolva, e assim, não depende só de nós, tá certo? Então, por exemplo, eu, retornando um pouco, quando a gente fala da mão de obra, bem, se a gente não tivéssemos industrializado tanto determinadas regiões daqui, não teria faltando mão de obra. Mas como nós fizemos uma industrialização interessante, relevante, você vê que hoje já há deficiência de mão de obra. Então, assim, sempre vão ter fatores estruturais, porque sempre novas coisas vão entrar. Então, agora está se falando de fertilizantes. Então, assim, quando você pensa uma lógica global,
nós trazemos fertilizantes de outros países porque era economicamente talvez mais vantajoso. Então, essa é uma conta que. Mas isso não nos dava soberania. Aí agora que a gente tem um cenário, vários cenários de guerra nos últimos 5 anos, e guerra justamente pegando os países aonde, ou as regiões onde se produz muito fertilizante nitrogenado. Então, veja. Então, qual o tamanho da nossa resiliência? Então, essa resiliência contra fatores estruturais, isso sempre vai mudar um pouquinho. Então, hoje a gente sofre com fertilizantes nitrogenados. De novo, podemos melhorar isso com tecnologia. Então, se a gente traz, por exemplo, coisa que já existe para a soja, para outras culturas, bactérias fixadoras de nitrogênio que se adaptem a outras culturas, você melhora a performance e aumenta a resiliência. Então, mas, de novo, a gente é a tecnologia que vai ter um custo que leva a uma mudança de perfil de produtor. Então, todas as suas perguntas que você veio me fazendo ao longo daqui, elas também estão todas encadeadas. Nenhuma delas é exatamente uma coisa pontual, isolada. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. A gente quer agradecer aqui a presença do Dr. Gustavo Saavedra, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.